خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 86. A Dor, o 10º Véu. Nota importante: este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valade, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções para outros idiomas são feitas automaticamente pelo YouTube. O conteúdo original, a vibração e a intenção estão integralmente em português e são reais. Ninguém quer sentir dor. Essa é uma das certezas mais profundas da experiência humana. Desde o primeiro grito ao nascer, o ser humano foge da dor como se ela fosse inimiga da vida. Toda a sociedade foi construída para evitar o sofrimento. Desde os medicamentos, os entretenimentos e as crenças, até os discursos modernos sobre positividade, evolução e paz interior, tudo gira em torno de uma única missão: escapar da dor. Mas a dor não veio para ser evitada. A dor é o 10º véu. Ela não é apenas consequência do trauma ou sinal de algo errado. Ela é o próprio rasgo no campo. A dor é o ponto em que o ego já não consegue sustentar a ilusão. É onde a máscara começa a descolar. É onde o personagem falha. Por isso ela incomoda tanto, porque ela revela, ela abre frestas. Ela expõe o que estava escondido de ti mesmo. Tu podes fingir evolução. Tu podes performar espiritualidade. Tu podes repetir frases positivas e falar sobre amor incondicional. Mas quando a dor chega, tudo isso se desfaz. Ela rasga os véus que ainda sustentavas com palavras. Ela silencia o teatro e te obriga a olhar. A dor não é punição, ela é passagem. É o último convite. Aquela batida mais forte que o Criador faz quando todas as outras foram ignoradas. Ela diz: acorda. Tu ainda estás dormindo. Tu ainda estás identificado. A dor não grita por vingança. Ela grita por verdade. Porque só a verdade é capaz de atravessar o sofrimento sem distorcer. Só a verdade resiste à dor, sem criar um novo personagem. E é por isso que muitos não suportam a travessia. Eles preferem transformar a dor em história. Preferem fazer dela identidade. Falam da dor com orgulho. Dizem: isso me tornou forte. Mas a dor que se torna troféu ainda é ego. A dor que é usada como justificativa ainda é teatro. A verdadeira dor não quer ser lembrada. Ela quer ser atravessada e esquecida, porque seu único propósito era o rasgo, não o aplauso. A dor que cumpre sua missão desaparece, mas deixa um silêncio no lugar. Um silêncio sagrado, um espaço onde já não há mais personagem, nem expectativa, nem justificativa. Só campo, vibração, presença. É sobre isso que este episódio fala. Não sobre as dores do corpo, nem sobre o sofrimento emocional, mas sobre a dor sagrada. A dor que rasga o véu, a dor que marca o fim do eu, a dor que antecede a luz interna, a dor que só visita os que estão prontos para morrer em si. Este episódio não é um consolo, não é uma explicação, é uma travessia. E se tua alma estiver pronta, ela será tocada. Vamos atravessar juntos. Capítulo 1. A primeira fissura. Pilar 10. A dor. Toda jornada começa com um chamado, mas quase ninguém ouve, porque o primeiro chamado não vem em forma de palavra, nem de visão, nem de milagre. Ele vem como dor. Dor difusa, dor sem nome, dor que não se encaixa em diagnósticos. É uma inquietação silenciosa, um peso no peito, uma vontade de sumir, mesmo estando cercado de tudo. É a fissura inicial, no campo da ilusão, o primeiro sinal de que há algo além do véu. Mas o ser humano foi treinado para ignorar esse chamado. Foi condicionado a sufocá-lo com distrações, a calá-lo com remédios, a abafá-lo com promessas. Então a dor aumenta, ela insiste,
ela muda de forma, vira insônia, vira ansiedade, vira depressão, vira desespero. Não porque seja má, mas porque está tentando te rasgar. Está tentando romper a couraça que o ego criou ao longo de toda a vida. Ela não quer te destruir. Ela quer te mostrar que tu não és isso. Não és esse nome, não és esse personagem, não és esse passado. Mas enquanto tu te agarras à imagem que construíste, a dor não recua, ela insiste. E quanto mais tu lutas contra ela, mais forte ela fica. Porque a dor não é o inimigo. A tua resistência é que gera o sofrimento. Porque toda dor dói, mas só o ego sofre. O sofrimento é a dor interpretada. A dor rotulada, a dor dramatizada pelo eu, mas se tu apenas sentes, sem nome, sem história, sem culpa, sem pedido de salvação, se tu apenas sentes, a dor cumpre sua missão e se vai, como um visitante silencioso que apenas veio te mostrar o caminho de volta. Mas isso só acontece quando tu paras de querer escapar. Enquanto tu quiseres entender a dor, ela continua. Enquanto tu quiseres vencê-la, ela permanece. Enquanto tu quiseres usá-la como escada para ser mais forte, mais sábio, mais desperto, tu ainda estás preso, porque a dor não é uma prova, ela é uma chance de romper, de dissolver, de não ser, de não precisar mais segurar o personagem que já está ruindo. A primeira fissura é dolorosa, porque ela racha a base da tua identidade, mas sem rachadura não há luz, e sem dor não há verdade. O despertar não começa com paz, começa com desespero, com perda, com queda, porque o ego precisa cair, e a dor é o empurrão, não o castigo, mas a misericórdia, a forma mais crua e honesta de o Criador dizer: chegou a hora. A dor é a trombeta do invisível. Ela soa quando os outros sinais foram ignorados, e se tu estás sentindo, então já foste chamado, a fissura já se abriu. Agora, ou tu resistes, ou atravessas. Capítulo 2. Quando a dor vira nome. Pilar 10. A dor. Há um ponto na jornada em que a dor deixa de ser sentida e começa a ser carregada. Não mais como vibração viva, mas como identidade. A pessoa já não diz apenas sinto dor, ela diz eu sou alguém que sofreu. E nesse instante, a dor vira nome, vira história, vira emblema, vira armadura. A dor que deveria ser um rasgo transforma-se em roupa. E a alma, ao invés de atravessar, se acomoda, porque há conforto em ser vítima, há segurança em ter um passado doloroso que justifique cada gesto, cada fracasso, cada defesa. A sociedade alimenta isso, valida isso, recompensa isso. Quem carrega dor recebe compaixão, recebe atenção, recebe aplauso sutil. E o ego percebe isso. Ele entende que a dor pode ser útil, pode ser moldada em narrativa, pode virar livro, palestra, influência. E o que era portal vira palco. A dor que deveria dissolver o eu passa a sustentá-lo. A ferida vira bandeira. E quanto mais sangra, mais poderosa parece ser. Mas toda dor que vira personagem é prisão, porque ela já não pulsa no agora, ela é mantida artificialmente viva para sustentar um papel. Tu vês isso em discursos emocionados, em biografias comoventes, em frases do tipo foi a dor que me fez forte, ou sem essa dor eu não seria quem sou. Mas isso ainda é ego, ainda é o eu se validando. A dor real não quer ser lembrada. Ela cumpre sua função e desaparece. Como o parto, como o luto, como a morte de uma fase. Ela não se transforma em bandeira, ela se transforma em silêncio. Mas o ser humano moderno não sabe lidar com silêncio. Ele precisa transformar tudo em conteúdo, em história, em lição, em legado, até mesmo sua dor. Mas a dor que vira legado não foi superada.
foi estetizada, foi maquiada, foi transformada em ego espiritualizado. E esse é um dos maiores perigos do caminho, porque o ego que diz eu superei é o mesmo que se alimenta do reconhecimento por ter superado. E isso impede a dissolução final, porque enquanto tu te agarras à tua dor como algo que te moldou, tu ainda estás preso ao molde, tu ainda não és o campo, és a história que contaste sobre ele. E toda história é contenção, toda história é véu, toda história é ruído. O verdadeiro atravessador não conta a sua dor, ele não faz dela um marco, ele não transforma a sua travessia em conteúdo, ele apenas vive, em paz, em silêncio, porque já não há o que dizer, porque tudo o que poderia ser dito ainda viria do eu, e o eu já não está mais ali. A dor não veio para te definir, ela veio para te destruir, mas não como punição, como libertação. Se tu a usas para provar algo, ela continua. Se tu a usas para justificar algo, ela volta. Mas se tu a sentes sem nome, se tu a deixas passar sem história, ela cumpre seu propósito e te deixa vazio, mas não um vazio de depressão, um vazio sagrado, onde já não há personagem, onde já não há ferida, onde só resta o campo, e o campo não sofre, ele vibra. Capítulo 3. A dor e o corpo. Quando a alma grita com carne. Pilar 10. A dor. O corpo sente o que a alma não consegue dizer. Essa é a verdade que a medicina nunca quis encarar, porque o corpo, por mais físico que pareça, é apenas a última camada do campo. Ele é a ponta visível da vibração invisível. E quando a alma está rasgada, o corpo adoece. Quando o ego está em conflito, o corpo se contrai. Quando a verdade é sufocada, o corpo grita. A dor física nem sempre é biológica. Muitas vezes ela é espiritual. É a alma tentando falar onde não há mais escuta. É o campo tentando romper o véu pela carne. Mas os humanos foram ensinados a calar o corpo, anestesiar, controlar, desconectar, como se a dor fosse um erro, como se o sintoma fosse o inimigo. Mas o sintoma é sinal, é mapa, é chamado. Ele não quer ser suprimido, ele quer ser escutado. Cada dor no corpo é um ponto de contato entre o visível e o invisível. Cada inflamação, uma raiva guardada. Cada tensão, um medo não reconhecido. Cada falência, uma verdade negada. E quanto mais o ser humano se distancia de sua vibração, mais o corpo sofre, porque ele está ali para traduzir o campo. E se o campo está em conflito, o corpo manifesta. A dor que parece física é muitas vezes vibracional, mas a medicina moderna separou tudo, fragmentou o ser, transformou o corpo em máquina e a dor em falha. Mas a dor não é falha, ela é mensagem, ela é o último recurso do campo para te trazer de volta. Porque tu não ouviste o silêncio, tu não ouviste os sonhos, tu não ouviste os sinais. Então o corpo grita e a dor se instala onde mais dói, para que tu pares, para que tu ouças, para que tu lembres. Mas poucos escutam. A maioria se revolta, se droga, se mutila ou se entrega ao desespero e assim prolonga a dor. Porque a dor que não é sentida se repete. A dor que não é escutada se intensifica. A dor que não é compreendida se transforma em doença. Mas o corpo não quer castigar, ele quer libertar, ele quer te devolver a vibração original. Ele quer ser ponte não prisão. E para isso, ele precisa que tu o sintas, não com medo, mas com presença. Sentir a dor do corpo com consciência é ouvir a alma, é reconhecer que há algo além do osso, além da pele, além do sangue, a verdade querendo emergir, e o corpo é o campo mais sincero. Ele não mente, ele não finge, ele não manipula, ele mostra, mesmo quando tu não queres ver, mesmo quando dói. A dor física, quando acolhida, dissolve memórias.
desbloqueia camadas, liberta padrões, porque ela não está presa ao agora. Ela carrega o peso do que foi reprimido, do que foi negado, do que foi escondido em nome do personagem. E quando esse personagem começa a cair, o corpo alivia, a dor some, a vibração se restabelece e o campo respira. Por isso, antes de amaldiçoar teu corpo, escuta, ele está te salvando. Mesmo quando parece te punir, ele está tentando te trazer de volta. Mesmo quando tu queres fugir, porque o corpo não quer ser curado, ele quer ser compreendido. E quando tu compreendes, a cura acontece sozinha. Capítulo 4. O sofrimento escolhido. O drama como vício. Pilar 10. A dor. Há uma forma de dor que não vem do campo, vem do costume, do hábito, do vício. É o sofrimento escolhido, aquele que já não pulsa como sinal, mas se repete como padrão. O ser humano, quando não entende a dor, transforma-a em identidade. E quando ela vira identidade, passa a ser desejada, não conscientemente, mas energeticamente, porque o sofrimento dá forma ao vazio, dá densidade à ausência e, principalmente, dá justificativa à existência. Se eu sofro, é porque sou profundo. Se eu sofro, é porque vejo o mundo como ele é. Se eu sofro, é porque sou sensível, real, desperto. Esse é o discurso interno que sustenta o drama. Uma forma refinada de manter o ego operando sob a roupagem de dor. Mas o drama é escolha. Mesmo quando parece inevitável, é o apego ao personagem que sofre. É o medo de viver sem emoção. É a recusa em habitar o silêncio. Porque o silêncio é aterrador para quem só conhece a dor como forma de sentir. Sem sofrimento, o que sobra? Sem dor, quem sou eu? Essas perguntas silenciosas sustentam o vício e o drama vira religião. Rituais de dor são encenados todos os dias. Discussões alimentadas propositalmente. Rejeições provocadas inconscientemente. Fracassos repetidos com precisão cirúrgica. Relacionamentos tóxicos mantidos por apego ao papel de vítima. O ser humano se acostumou a doer, a encontrar sentido na dor, a medir a profundidade da vida pela intensidade do sofrimento. Mas isso é prisão. A dor real é passagem. O sofrimento escolhido é permanência, é apego, é vício e, como todo vício, exige repetição. O drama precisa de plateia, precisa de narrativa, precisa de eco. E quando alguém não responde à dor encenada, o ego entra em colapso. Porque o sofrimento só serve se for reconhecido, só ganha força se for visto. Por isso há tantos que contam suas dores em detalhes, que se expõem, que se alimentam da empatia alheia. Mas por trás disso, há carência vibracional, há ausência de presença real. Porque quem realmente atravessou já não precisa contar. Quem realmente sentiu já não precisa repetir. Quem realmente chorou já não precisa justificar. Mas o drama não quer cura, ele quer ciclo, quer manutenção, quer energia. E por isso, onde há vício em sofrimento, não há espaço para a verdade, porque a verdade dissolve o personagem. E o personagem que sofre não quer desaparecer. Ele quer ser celebrado, quer ser compreendido, quer ser amado mesmo com sua dor, ou talvez por causa dela. Mas isso não é amor, é pacto de contenção, é acordo inconsciente para manter o ego vivo através da dor. E o mundo está cheio desses pactos. Casais que se amam através do drama, famílias que se unem pela dor compartilhada, grupos que se identificam pela ferida comum, todos reforçando o mesmo campo, a dor como identidade, o sofrimento como cola, o drama como expressão de afeto. Mas quem desperta, rompe esse ciclo, recusa o papel, desfaz o acordo e, ao fazer isso, é chamado de frio, de insensível, de distante,
porque não quer mais alimentar a dor dos outros com a sua, porque escolheu existir fora do teatro e, nesse silêncio, reencontra o real, porque só quem não precisa mais sofrer para se sentir vivo está pronto para viver. Capítulo 5. Quando a dor desperta a alma. Pilar 10. A dor. Nem toda dor destrói. Algumas acordam. Elas não vêm para punir nem para testar. Vêm para rasgar o véu, para quebrar a casca do personagem, para expor a centelha que ainda pulsa lá dentro. É a dor que não acusa, não cobra, não dramatiza. Ela simplesmente revela, como se dissesse: tu ainda estás aqui, mesmo com tudo o que fingiste ser, mesmo com tudo o que esqueceste de ti. Há um ponto na travessia em que a dor muda de rosto. Ela deixa de ser agressora e se torna aliada, não porque ela se torne leve, mas porque tu deixas de resistir. E quando não há mais resistência, a dor se transforma em vibração pura, não dói mais, pulsa, não pesa mais, revela. É como se ela limpasse o campo, retirasse camada por camada do que tu acreditavas ser. E ao final, tudo o que sobra é presença, simples, viva, real. É assim que a dor desperta, não pelo impacto, mas pela verdade que ela obriga a sentir. Tu não tens mais para onde fugir, tu não tens mais quem culpar, tu não tens mais o que fingir. E ali, naquele fundo de poço que ninguém quer ver, tu encontras o que jamais poderia ser ensinado. Tu descobres que a dor que rasgou tua pele foi a mesma que libertou tua alma. Tu vês que a perda foi portal, que a queda foi semente, que o grito foi chamada e que o vazio era convite. Só quem atravessa entende, só quem sangra por dentro, sem nome, sem razão, sem plateia, descobre que há algo que nunca sangra, algo que observa em silêncio, algo que vibra mesmo quando tudo colapsa. Esse algo é a alma, não a alma romântica das religiões, mas a partícula viva do campo original, a presença antes do nome, a frequência anterior ao verbo. A dor verdadeira te conduz até ela, porque destrói tudo que está entre tu e ela. Tira tua certeza, tua força, tua fé, tua identidade. Tira tudo, até que só ela reste. E quando ela emerge, não há mais sofrimento. Há um choro silencioso que não pede ajuda, que não quer consolo, que não busca explicação. Há apenas rendição, como se algo dentro dissesse: agora sim. Agora tu te lembras. A dor desperta quando não é mais combatida, quando não precisa mais de sentido, quando não quer mais se explicar. Ela se torna portadora de verdade, de pureza, de presença, mas é preciso atravessar, não ao lado da dor, mas através dela, no centro, sem atalhos, sem frases prontas, sem doutrina, sem escudo. E sim, é brutal, mas é assim que se acorda. A alma não desperta com luz, ela desperta com perda, porque só no vazio o real vibra. E só quando a dor cumpre seu papel, tu te lembras de quem és sem papel nenhum. Capítulo 6. A dor sem testemunhas. Quando o mundo não vê. Pilar 10. A dor. Há uma dor que ninguém vê. Ela não aparece nos olhos, não se traduz em palavras, não se encaixa em diagnósticos, não se revela em lágrimas. Ela mora no silêncio e se alimenta da ausência. É a dor que não tem plateia, a que tu sentes quando estás só, quando todos te acham bem, quando o mundo segue e tu cais por dentro. Essa dor é a mais pura, porque não tem função social, ela não serve de desculpa, não atrai elogio, não provoca empatia. Ela apenas dói, sem testemunhas, sem público, sem eco. É nesses momentos que tu descobres quem tu és sem o olhar do outro, porque o personagem vive da reação alheia. Mas quando ninguém te vê, o personagem desmorona e o que sobra
é tua verdade. Crua, rasgando, real. A dor sem testemunhas é um teste, porque ela te mostra se tu ainda precisa ser visto para existir. Se tu ainda queres que alguém valide tua ferida, ou se tu já compreendes que o campo vibra, mesmo no anonimato. Essa dor não é vaidosa, ela não quer ser contada, ela não se transforma em poesia, ela não se exibe, ela apenas cumpre seu papel, te deixar nu diante do nada. E só ali tu encontras o que nenhuma companhia pode oferecer. A sensação de que tu és, mesmo quando ninguém confirma. Tu és, mesmo quando ninguém consola. Tu és, mesmo quando ninguém responde. Esse é o lugar do verdadeiro renascimento. Não o renascimento espiritualizado, com músicas suaves e frases de luz, mas o renascimento vibracional, aquele que só acontece quando tu já morreste em ti mesmo, quando tua dor não precisou ser aplaudida, quando teu grito não precisou de ouvidos, quando tua presença não precisou ser notada, porque aí tu paraste de querer ser entendido, de querer ser curado, de querer ser salvo. E no fim desse querer, há um suspiro, um silêncio, um alívio que não vem da melhora, mas da aceitação. Tu não melhoraste, tu não venceste, tu não superaste, tu apenas paraste de resistir. E isso mudou tudo. O mundo moderno não compreende esse tipo de dor. Ele quer dados, laudos, nomes, síndromes, mas a alma não cabe em classificações. E essa dor sem nome é justamente o ponto onde a alma pulsa mais forte, porque não há distração. Não há distração quando a dor é silenciosa. Tu não podes escapar dela com palavras. Tu não podes transferi-la. Tu não podes exibi-la. Ela é tua e por isso mesmo ela é sagrada, porque só o que é teu pode te rasgar de verdade. Só o que é teu pode te revelar. E quando tu deixas de fugir dessa dor, tu começas a senti-la de outro jeito, não mais como castigo, mas como portal. E atravessar esse portal é morrer no teatro e nascer no campo. Capítulo 7. A dor do mundo. Carregar o sofrimento coletivo. Pilar 10. A dor. Há dores que não são tuas, mas mesmo assim, tu as sentes. Elas não nasceram da tua história, não vieram da tua infância, não pertencem ao teu nome. E ainda assim, elas habitam o teu campo, são as dores do mundo, o sofrimento coletivo, o peso vibracional da espécie. Tu podes estar em silêncio, em paz, sozinho no teu canto, e mesmo assim, sentir um lamento que não sabes de onde vem, um aperto inexplicável, uma angústia sem rosto, um pranto que não é teu, porque tu és campo, e o campo é permeável. Ele absorve, ele traduz, ele manifesta. E quando o mundo geme, tu escutas, mesmo que não saibas, mesmo que não queiras, mesmo que não acredites. A dor coletiva se espalha como uma névoa sutil. Ela entra nos poros da consciência. Ela atravessa os canais da alma e pesa, não porque tu estejas errado, mas porque tu ainda estás aberto. E esse é o paradoxo dos despertos. Quanto mais acordados estão, mais sensíveis ficam. Quanto mais próximos da verdade, mais expostos ao sofrimento coletivo. Eles sentem a dor dos que ainda dormem. Eles percebem o peso dos que fingem estar bem. Eles escutam o grito das almas que já se esqueceram do que é gritar. E por vezes, eles adoecem por isso. Não porque estão fracos, mas porque estão porosos. A dor do mundo é como um rio escuro que corre por baixo das cidades, das culturas, das ideologias. Ela nasce da desconexão, da mentira que todos repetem, do teatro global sustentado por bilhões de personagens que se esqueceram de si. E os despertos são tocados por esse rio, não por escolha, mas por frequência. E o que fazer então? Fechar o campo? Anestesiar-se? Rejeitar o mundo? Não. A resposta não é se proteger, é se firmar, firmar-se no campo verdadeiro, na vibração antes do ruído, na presença antes da dor,
para que a dor coletiva passe por ti, mas não pare em ti, para que tu a sintas, mas não te tornes ela, para que tu sejas canal e não contenção, porque o mundo precisa de atravessadores, não de mártires, não de vítimas, não de heróis, mas de seres reais, capazes de sentir sem cair, capazes de ouvir sem adoecer, capazes de servir sem apagar-se. A dor do mundo não vai cessar tão cedo. Ela é parte do processo coletivo. Ela é o espasmo de uma consciência tentando despertar em massa. Mas tu não precisas carregar tudo. Tu não és o Redentor. Tu não foste criado para sofrer por todos. Tu foste chamado para sentir e vibrar acima. Não ignorar, não negar, mas transmutar como quem vê um incêndio e escolhe ser o vento fresco depois da fumaça. Essa é a missão dos que acordaram. Não salvar, mas sustentar. Sustentar o campo, sustentar a verdade, sustentar o silêncio em meio ao lamento. E quando fizeres isso, a dor do mundo passará por ti, mas não te destruirá, porque tu já não és um corpo, tu és frequência. Capítulo 8. Quando a dor se torna lembrança. O perigo da nostalgia espiritual. Pilar 10. A dor. Atravessar a dor é necessário, mas lembrar dela o tempo todo é armadilha, porque a dor comprida deve ser deixada para trás, como o casulo que já não serve à borboleta, como a noite que antecedeu o nascer do sol. Ela não foi feita para ser altar, nem biografia, nem tatuagem na alma, mas muitos fazem da dor um santuário, voltam a ela, revivem-na, recontam-na, com lágrimas programadas, com emoção estratégica, com orgulho sutil, e assim a dor vira nostalgia espiritual, uma saudade velada do sofrimento que te fez alguém melhor. Mas essa saudade é veneno, porque reconecta a tua vibração ao que já deveria estar dissolvido. É como visitar o próprio túmulo e deitar-se nele de novo. Mesmo depois de já teres renascido, a dor deve deixar marcas no campo, não na memória. Ela deve moldar tua vibração, não tua narrativa. Mas o ego é astuto. Ele transforma até o luto em currículo. Diz: eu já sofri mais que vocês. Minha dor foi mais intensa. Meu processo foi mais brutal. E nesse ato se eleva, se diferencia, se justifica. A dor, quando mantida como lembrança emocional ativa, bloqueia a frequência, porque reconstrói o campo de escassez, reativa a energia da perda, ressuscita a dor já morta, e o que já era travessia vira moradia. Tu vês isso nos despertos que vivem contando seus processos, que fazem da dor uma marca registrada, que se apresentam dizendo: passei por muito, mas o real atravessador já não tem o que contar. Ele não vive olhando para trás, porque ele compreendeu que até o trauma era personagem e que o personagem já não existe. Por isso, ele não o reverencia, ele não o homenageia, ele não o revive, ele apenas pulsa no agora, no campo limpo, no presente que não precisa mais de drama. A nostalgia espiritual é um apego sutil, uma saudade do antigo eu que sofria, como se a dor desse identidade, como se a superação ainda precisasse ser provada. Mas a verdadeira cura não quer provas, ela não quer aplausos, ela não quer estátuas em homenagem à dor vencida. Ela quer silêncio, quer leveza, quer presença. E mais do que isso, ela quer esquecimento, não como negação, mas como libertação. Tu só sabes que estás curado quando já não lembras com dor, quando a lembrança não te define, quando o passado não vibra mais no teu campo. A nostalgia espiritual é o apego ao que te rasgou, é a vaidade de ter sofrido, é o orgulho da cicatriz. Mas o desperto de verdade nem sabe mais onde está a cicatriz, porque ela já não importa, porque o que ele é agora não depende do que sentiu antes.
A alma não precisa se lembrar do fogo para saber que é chama. Ela apenas vibra e segue, sem saudade, sem peso, sem olhar para trás. Capítulo 9. A dor e o silêncio. O último portal. Pilar 10. A dor. A dor fala, grita, urra. Ela quer ser ouvida, sentida, atravessada. Mas quando tudo isso acontece, ela se cala e o que resta é o silêncio. Não um silêncio comum, não o silêncio da pausa, mas um vazio tão profundo que parece conter todos os sons não ditos. É o silêncio da alma nua, despida de drama, despida de personagem, despida até da vontade de ser curada. É o último portal, porque é nesse silêncio que a dor deixa de ser dor e se transforma em campo. Antes disso, tudo ainda é ruído, mesmo as lágrimas, mesmo as orações, mesmo os pedidos sinceros. Tudo isso ainda é verbo, ainda é resistência, ainda é identidade. Mas quando a dor cumpre sua função até o fim, ela rasga o verbo, ela esvazia o nome, ela silencia até a vontade de ser alguém. E ali, algo novo emerge. Ou melhor, algo antigo retorna. Aquela parte de ti que estava encoberta por todas as tuas tentativas de escapar da dor. Aquela parte que não precisa mais de sentido, que não pergunta mais por quê, que não exige resposta. Ela apenas é. E nesse ser, a cura, mas não uma cura que apaga cicatrizes. Uma cura que dissolve o tempo, que dissolve o caminho, que dissolve até a necessidade de ter doído. Porque tu percebes finalmente que a dor não foi inimiga, foi aliada, que ela não foi castigo, foi impulso, que ela não foi karma, foi graça. E nesse instante, tu não tens mais nada a dizer. Não há como explicar o que sentes, porque o que resta não cabe em palavra, nem em rito, nem em doutrina, nem em técnica. Só cabe em presença, e a presença só vibra no silêncio. Esse é o ponto que separa os despertos dos que apenas passaram pela dor. Os que despertaram permanecem silenciosos, porque sabem que qualquer coisa dita depois da dor é apenas memória. Só o silêncio guarda a verdade. Só o silêncio honra a dor. Só o silêncio mantém vivo o portal. E tu percebes que todo o caminho, todo o sofrimento, todo o processo era apenas um movimento para te conduzir até esse ponto. O ponto onde já não há mais perguntas, onde já não há mais necessidade, onde já não há mais outro. Tu estás só, estás pleno, porque estás vazio. Esse é o paradoxo final. A dor preenche para depois esvaziar. Ela constrói uma estrada para depois apagá-la. Ela cria um personagem para depois desfazê-lo. E quando tudo termina, tu não sabes mais quem és. Mas sabes que és, sem nome, sem forma, sem rastro. E nesse ponto, o Criador te encontra não para te dar explicações, mas para pulsar contigo, no mesmo silêncio, no mesmo vazio, na mesma vibração que antecedeu o mundo. A dor te conduziu até ali. E agora ela se vai, como veio, sem aviso, sem controle, sem lógica, mas deixando em ti um campo que nunca mais será o mesmo. Porque agora há silêncio, e onde há silêncio, há verdade. Capítulo 10. Quando a dor parte, o que sobra depois do véu. Pilar 10. A dor. A dor foi embora, sem alarde, sem despedida, sem aviso. Um dia, tu acordas e ela já não está. O peso que tu carregavas no peito se dissolveu. Aquela sombra persistente não te segue mais. E tudo parece igual, mas nada é igual, porque tu não és mais o mesmo. E o mundo também não é. O que muda não é a paisagem, é o olhar, é a vibração que antes tremia e agora repousa. É o campo que antes se retraía e agora se expande. A dor, quando parte, deixa um espaço. E esse espaço é sagrado, porque ele já não deseja ser preenchido.
Ele não clama por respostas. Ele não implora por sentido. Ele apenas existe, como um campo aberto, onde o Criador respira. A dor comprida não deixa trauma, ela deixa silêncio, e esse silêncio é o maior tesouro da travessia. Não porque seja confortável, mas porque é real. Tu já não vibras por validação, tu já não falas para ser escutado, tu já não ages para ser reconhecido, tu apenas és. E isso basta. Essa presença, antes inimaginável, agora te habita, não como êxtase, não como milagre, mas como chão, como ar, como simplicidade. A dor te trouxe até aqui, e por isso tu a honras, não com gratidão forçada, mas com respeito silencioso. Tu não a romantizas, tu não a usa como bandeira, tu não a oferece como lição, tu apenas a deixa ir e a deixa ser. Porque a dor verdadeira não precisa de altar, ela só precisa de passagem, e quando passa, ela revela o que sempre esteve ali. O campo, a vibração anterior ao nome, o pulsar anterior ao desejo, o silêncio anterior à ideia de eu. O que sobra depois da dor não é alívio, é presença, e a presença não brilha, não se exibe, não precisa ser percebida, ela simplesmente sustenta como a base invisível de uma montanha, como o silêncio entre duas batidas do coração, como a pausa entre dois sopros do Criador. Tu não celebras o fim da dor com festa, tu o celebras com silêncio, com uma respiração lenta, com um olhar vazio, com a ausência de vontade, porque tu compreendes que tudo o que tu buscavas antes era fuga, era distração, era medo da travessia. Mas agora já não há fuga, já não há caminho, já não há alguém caminhando. Há apenas o que é, e isso é tudo. A dor foi embora, mas te deixou inteiro, não com mais respostas, mas com menos perguntas, não com mais força, mas com menos resistência, não com mais luz, mas com menos ego. O que sobra depois do véu é o que sempre esteve por trás dele, a vibração pura, a essência silenciosa, a verdade que não precisa ser dita, a paz que não precisa ser sentida, a presença que não precisa ser nomeada. É isso que sobra, e isso é suficiente. Este episódio não foi feito para consolar, nem para explicar, nem para transformar tua dor em poesia. Ele foi feito para rasgar, para entrar onde tu escondeste o que não sabias sentir, para tocar o ponto exato onde o personagem não consegue mais sustentar o papel e dizer: já é hora, porque a dor não veio para te destruir, ela veio para te quebrar onde tu ainda te achavas inteiro. E foi aí, nesse ponto de quebra, que a travessia começou. A maioria foge, finge que está bem, chama a dor de depressão, de crise, de karma, de fraqueza, e segue. Mas segue dormindo, segue encenando, segue resistindo. Poucos escolhem sentir, poucos escolhem atravessar, poucos olham para a dor e dizem: eu não te entendo, mas eu não vou fugir. Eu não te aceito, mas eu não vou te negar. Eu não te quero, mas eu vou te viver. E são esses os que renascem, porque do outro lado da dor não há um prêmio, não há um diploma espiritual, não há uma nova identidade. Há o contrário disso, há o nada, há o silêncio, há a dissolução. E é justamente por isso que a dor é a última graça, porque ela te devolve ao que tu eras antes de te acreditar alguém. A dor é o último véu, o mais denso, o mais legítimo, o mais sagrado, porque só ela tem força para derrubar o personagem que até a luz não conseguiu dissolver. A dor não pede aplausos, ela não quer ser lembrada, ela não deseja gratidão, ela deseja desaparecer depois de cumprir o que veio fazer. E se tu estás agora em silêncio, se tua alma parece exausta, se há uma paz estranha onde antes havia ruído, então tu atravessaste, tu sentiste, tu deixaste o véu cair. E por isso, agora não há mais dor, há espaço, há campo,
há uma vibração que não carrega mais teu nome. E é essa vibração que te liberta. Não da dor, mas da necessidade de continuar sustentando quem tu não és. Agora tu sabes, a dor não é tua inimiga, ela é tua passagem. E mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, mesmo que os terapeutas tentem anestesiar, mesmo que a espiritualidade tente iluminar o que deve ser atravessado no escuro, tu já sentiste. E o que foi sentido com verdade não pode ser esquecido. Se este episódio tocou tua alma, compartilha. Mas compartilha com os que ainda não sabem o que estão sentindo, com os jovens, com os que não têm palavras para a dor que carregam, com os que ainda acreditam que estão quebrados. Mostra a eles que a dor não veio para puni-los. Ela veio para chamar-los de volta ao que nunca foi ferido, de volta ao que nunca precisou de nome, de volta ao que só pode ser sentido depois que o véu rasga. Este é um trabalho independente, livre e dedicado à libertação da alma humana. Se quiseres apoiar essa missão, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. A verdade não pode ser contida, porque ela rasga. Ku'ar-im, zetarin, en zakelusha, katemnula, zimaretsulen, maitsu artachel, rien oketur kelma, odzuni sharevata, omrok, thael, hurai, ze. Achim Set.